Muito bem, gravando a nossa aula então. Hoje, dia 15 de junho de 2020, eu peço para os alunos que entraram agora que não deixem de clicar sobre o link para registrar suas presenças na aula, tá? Eu lembro também que enquanto eu estou compartilhando as telas, né, fazendo a apresentação aí e tal, eu não consigo ver o chat, né? Então peço que vocês, se tiverem que tirar alguma dúvida, abram o microfone e falem, tá bom? Hoje nós temos vários assuntos. Nós vamos começar, pessoal, aproveitar que tem bastante aluno e tal, apresentando para vocês e falando sobre a prova que nós vamos fazer, né? Então, são várias e várias provas que nós faremos aí ao longo da semana que vem. Eu fiz aqui um cartazete rapidinho, que eu vou anexar a essa aula aqui lá no plural, com as datas das provas do terceiro A, tá? Então, estão todas as provas juntas, né? Vocês já vão entender. E aqui estão as do terceiro A. Então, dia 22, ó, dia 22, nós vamos ter a prova de Sociologia, a primeira, segunda-feira que vem, tá bom? Segunda-feira que vem, nós teremos a prova de Sociologia. Essa prova vai acontecer no início do primeiro encontro, eu não pus aí, foi um erro, às 8h50. No início do primeiro encontro, 8h50, a prova de Sociologia. Vão cair os capítulos referentes à cultura, tá? 9, 10, 11 e 12. Né? Hoje nós vamos fazer a aula 12, né? Então, da aula 9 à aula 12, os capítulos relativos à cultura vão cair na prova de Sociologia. Depois, na terça-feira, às 7 horas, nós vamos fazer a prova de História, referente só ao caderno 4, e no caderno 4, referente só à frente de História Geral. Então vai cair Revolução Francesa, Napoleão, Revolução Industrial, independência da América Hispânica, colonização da América Hispânica, tá? Aí na quarta-feira, Geografia, né? Às 10h40, também só caderno 4, só Geografia Geral, né? Só Geografia Geral. Então cai aquela parte de agricultura nos países, agricultura e biotecnologia, né? Uma parte que nós vamos ver hoje de hidrografia. E na outra segunda, perdão, na outra segunda, dia 29, às 8h50, a prova de filosofia. Né? Só cai a aula 10. Só vai cair a aula 10, que é a Escola de Frankfurt, que é a escola filosófica mais importante da contemporaneidade, né? Então nós vamos privilegiar questões a respeito da Escola de Frankfurt. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essas datas? Tudo bem? Bom, então vamos para frente. Ah, Sobre a data, professor, acho que nenhuma. Mas assim, como é que vai fazer? hein? Como é que Como vão vão ser ser as as provas? provas? Então agora é a segunda parte. Vamos lá. Ó, essas provas serão feitas num ambiente chamado Socrative, tá? Então, no ambiente Socrative é que nós vamos fazer as provas, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa ver tudo o que está acontecendo bem bonitinho. Só um minutinho que nós temos que fazer uma coisinha. É que eu ganhei um café aí maravilhoso na xícara que acho que foi vocês que fizeram, ou foi a turma da Elisa, né, que fez. Bom, então tá. Pessoal, prestem bem atenção. A prova será feita no ambiente Socrative. Esse cartazete aqui eu vou mandar para vocês, tá? Com as datas das provas e tal, tá bom? Então tem a matéria e a data da prova aqui. Eu vou mandar junto com a aula, que vai lá para o plural depois, tá? Aqui. Então, a prova será realizada neste ambiente, no ambiente Socrative. Como eu falei, não sei se foi com vocês, mas se eu falei, eu falo de novo. Inicialmente, eu queria fazer as provas pelo Kahoot, mas o Kahoot ele tem alguns problemas, né? Ele limita o número de caracteres do enunciado
limita muito o tempo máximo no Kahoot, acho que são 2 minutos, e também limita muito as alternativas, né? O número de caracteres nas alternativas. Além disso, o Kahoot ele vai premiar com mais pontos aquele que responde mais rápido. E isso não é exatamente o que nós queremos para essa prova, né? Aí, 2 que responderam certo, o que respondeu mais devagar acaba recebendo menos pontos do que aquele que respondeu mais rápido. Não é isso que nós queremos. Aí, pesquisando outros ambientes, para fazer prova, eu deparei com este aqui, ó, Socrative. Aí fui investigar, vi que é muito bom, tá? E decidi fazer a prova nele, tá bom? Então a prova será feita no ambiente Socrative. Calma que eu já vou ensinar como que entra. Ó, quem tiver dúvida é só ir lá no Google e escrever Socrative, tá bom? Socrative. Aqui são coisas que aparecem para o professor, né? Como que ele elabora a prova. Então, treinamentozinho que depois eu vou dar. Aqui é para vocês, ó. Como que vocês vão fazer? Quando vocês forem fazer a prova, no horário da prova, na hora da prova, então, por exemplo, dia 22, né, eu marquei a prova de Sociologia, tá? Então, na hora da prova de Sociologia, vocês vão clicar, vão entrar neste ambiente aqui, ó. Vocês vão escrever aí no celular, no tablet, no notebook, no computador, www, por favor, não esqueçam isso, www.socrative.com. Clica em socrative.com, tá? E aí deve aparecer para vocês uma suíte muito amigável, muito bacana, né? Que não apareceu. Ah, tá. Agora vai aparecer. Do Socrative. Vai aparecer esse molequinho de dente torto, né? Vai aparecer essa menininha de sorriso falso, certo? E aí você vai entrar aqui, ó, à sua direita, ó, conecte-se. Olha que bacana. Aí você conecte-se. E você vai entrar como aluno. Não precisa cadastrar, não precisa pôr e-mail, não precisa nada disso. Só o professor, né? Vocês são alunos, não precisa. Login do aluno. Aí ele vai pedir o nome do ambiente que você vai fazer a prova. O nome da sala. O nome da sala vai ser Provas, tudo junto, Márcio. Tá? Provas, Márcio é o nome da prova. Aqui você muda o idioma, né? Entrar. E aí ele vai pedir seu nome. Então vou colocar aqui Isaías, vai. Isaías, pronto. Eu vou pedir para vocês colocarem o número de vocês, tá? Então você coloca lá o seu número, seu nome e seu número. E vão começar a aparecer para vocês as provas, tá vendo? As questões. Aqui é um simuladozinho que eu fiz para o 9º ano, tá? Então aparece aqui o nome da sala em que você está fazendo a prova e começam a aparecer as questões. Qual que é a coisa legal? Eu abro a prova de Sociologia às 8h50 e mando as questões para vocês, tá? E vocês vão ter até 9h40 para fazer essas questões, né? 50 minutos, até 9h40. Às 9h40, pontualmente, eu fecho a sala. Eu esvazio a sala, como eles dizem. Tá? Aí quem não preencheu todas, quem não respondeu todas, paciência, perdeu as questões. Tá bom? Outra coisa que é legal. As questões que eu defini, elas vão para vocês em ordem aleatória. Então, enquanto o Guilherme recebe uma questão, a Sofia responde outra, o Sérgio responde outra, a Natália outra, enfim. Né? Cada um responde em ordem diferente. E as alternativas dentro das questões também são diferentes, também são aleatórias. Então, juntando tudo isso, porra, dá uma química bacana. Por quê? Você tem o tempo correndo, questões mandadas de forma aleatória para os alunos e alternativas invertidas. Por mais que vocês estejam consultando, se consultando e fazendo aí o esquema, né, na rede paralela tal, o tempo está correndo. Então, se você marcar bobeira com isso, você acaba perdendo. Aí aqui vem as questões, né? Serão sempre questões de 3 tipos, tá? Desse tipo aqui, ó, são questões de múltipla escolha. Então você clica numa alternativa que você acha que acerta, obviamente,
envia a resposta. Ele já manda outra. Essa aqui é uma questão dissertativa. A questão dissertativa ela é curtinha, é uma palavra, duas no máximo. Então, por exemplo, vamos dizer que aí tivesse escrito o nome do filósofo grego que é parecido com o nome desse programa. Então você põe lá, Sócrates, tá? E envia a resposta. Pronto. Certo? Aí vem vindo mais questões e tal. Ó. Eu estou preenchendo qualquer coisa só para a gente ir até o final. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é questão de verdadeiro ou falso, tá? Então, a China é uma grande produtora de carvão. Poderia estar aqui. A escola de Frankfurt aconteceu na Tchecoslováquia. Verdadeiro ou falso? Tá? Aí você envia a resposta. Então, são esses três tipos de questão: múltipla escolha, dissertativo ou verdadeiro e falso. Aí você vai respondendo, né? Verdadeiro ou falso ali e tal. Quando você terminar, ele te fala quantas você acertou do total que foi pedido, a porcentagem de acerto que você teve, e aí, quando aparecer esse negócio aqui, né, você concluiu sua atividade. Vem no menu, sair. Pronto. Tem certeza que quer sair? Sim. Você saiu da sala, você terminou a sua prova, tá? Esse, então, é o Socrative, socrative.com, tá? É onde nós vamos realizar as provas, né, dessa semana. Nós vamos, ao longo dessa semana, dos nossos encontros, a gente vai se familiarizando com essa suíte aí, tá? Foi a melhor que eu encontrei. Foi a melhor que encontrei. Ela funciona em todas as plataformas, assim, iOS, sistema operacional. iOS, Android, DOS, né, do Windows. Ela funciona em celular, tablet, notebook, computador. Eu testei com as minhas filhas, funcionou. Né, eu fiz um simulado aqui de vida familiar, elas erraram tudo, data de nascimento, enfim, mas funcionou, tá? Então, é nessa plataforma que nós vamos utilizar, tá? Tudo bem? Beleza, pessoal? Facinho. E eu elaborei um videozinho muito tosco, muito ridículo, para falar sobre essa plataforma. Tudo isso que eu estou falando, vai junto com a gravação da aula de hoje, lá para o plural. Então, vai aquele calendáriozinho de provas, vai essa apresentação e vai esse videozinho ridículo que eu fiz, que eu gostaria que a gente pudesse olhar agora, para que a gente pudesse ver. Então, aqui, né, só para terminar, você vai nesse negócio aqui. Ô, demônio. Cadê? Não, Socrative não. Já visitamos Socrative. Pronto. E assim você. Espera aí um pouquinho. Aqui. Isso. E aí você vai indo com essa hoste aqui, né? Então, você responde as questões, né? Cadê? Pronto. Aí você vai respondendo as questões, põe seu nome, ó. O professor irá configurar o retorno. Tarará, professor. Nananã. Ah, não mostrei para vocês como que aparece para o professor, né? Quer ver? É bom para vocês conhecerem. Enquanto vocês estão lá respondendo, o professor vai tendo essa visão aqui, ó. Tá? Ó, Isaías só acertou duas. Então, enquanto vocês estão respondendo, eu já estou vendo o que vocês estão fazendo, a resposta que vocês deram, tá? O que está em verde é certo, o que está em vermelho é errado, tá? Então, ao mesmo tempo que vocês vão fazendo, eu já vou vendo as coisas de vocês, o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Aqui aparece o número de pessoas que está na sala, naquele ambiente, né? Então, agora não tem ninguém lá, né? E aparece ó, a opção limpar sala, tá vendo? Então, limpei a sala, ninguém mais pode fazer, acabou aquela prova. Então, às 8h40 eu faço isso, tá? É muito simples, é muito tranquilo. A Professor, apresentaçãozinha. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. pois não, claro. Como eu não entendi muito bem como que funciona esse negócio de resposta escrita. A resposta escrita, ela só admite um determinado conjunto. Quer ver? Vamos fazer uma aqui, ó, quer ver? É bacana.
Vamos ver aqui um Socrative aqui, login de professor. Pronto. Deixa eu entrar como professor para a gente ver. Muito bom. Eu entro como professor e vou elaborar um teste, né? Então eu venho aqui, teste, adicionar teste, criar novo teste. Aí eu escolho, por exemplo, resposta curta, tá vendo? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta. Eu vou elaborar uma resposta curta. Questão número 1. Nome do criador da teoria da ação comunicativa. É o Jürgen Habermas, né? A resposta. Então eu escrevo aqui nas respostas que eu posso aceitar. Habermas. Você vai ter que escrever alguma coisa assim, ó. Tá? Jürgen Habermas. Qualquer uma dessas ele vai aceitar, tá vendo? As possibilidades que ele está me dando, ó. Sei lá, vamos dizer que eu coloque Habermas, tá? Então são as possibilidades de resposta que ele vai me dar. Confirmo aqui, e aí ele me dá as possibilidades. Quando essa pergunta aparecer lá para você, é esse quiz aqui, ó, né, você vai ter que dar uma dessas respostas, tá bom? Tá? Ou Habermas, ou Jürgen Habermas, ou Habermas, né, uma delas é que vai ser aceita. Né? Então você tem que escrever certinho do jeito que aparece, senão ele não vai aceitar. Numa dessas possibilidades, ele me dá 6 possibilidades. Caso o aluno saiba o conceito, mas colocou um D a menos, um G a mais, né? Então você dá algumas opções para o aluno poder acertar. Eu respondi a questão? Entendeu? Sim, sim, professor. Obrigado. Tranquilo? Tá. Então é assim que funciona. É... Ah, mais alguma pergunta inicialmente, pessoal, até agora? Bom, Professora, oi. a Maria tinha feito uma pergunta. Pode falar. A Maria tinha perguntado se os outros professores também vão fazer essas Não, provas. porque eles não têm essa capacidade ainda, né? Como eles são ainda pessoas incapazes, eles. Não, tô brincando, tá gravando isso. Não. A princípio eu vou fazer. Os professores são um pouco resistentes ainda, né, a novidades. A minha geração é uma geração muito analógica, né? Eu vou testar com vocês e depois a gente vê. Não, boa pergunta. Ó. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Respondeu já era. Porque senão você conversa com o seu amigo, fala, porra, naquela ali você pôs Habermas e era Heidegger. Deixa eu voltar lá e consertar. Entendeu? Então não pode. Você só pode fazer uma por vez e na medida que elas vão aparecendo. Tá? Então eu vou testar com vocês essa prova, voltando à questão anterior, e nessa questão, e vou tentar depois convencer os professores, convencer não, falar para eles as vantagens e como é simples operar esse modelo aí, entendeu? De prova no Socrative. E mostrar as escolas que já usam, são escolas boas, escolas dos Estados Unidos, do Canadá, escolas da Europa, da Inglaterra, escolas ótimas, bilíngues aqui do Brasil, né? Muitas faculdades também usam esse modelo aí do Socrative, que é o mais simples de todos, tá? Bem, tem alguma pergunta que eu não respondi? Deixa eu dar uma zerada aqui para a gente ver. Não tem como voltar. Bem, agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha num videozinho ridículo que eu fiz para a gente mostrar esse modelo para vocês, tá? Eu vou interrompendo aqui. Então, os nossos combinados para nossa avaliação. Na verdade, não são exatamente combinados, né? São meio que impostos, né? Então, vamos lá. Aqui para a gente dar uma olhada.
os nossos combinadinhos. Vai, menino. Ó, então, como fazer? Primeiro, lá no dia da prova, então, dia 22, segunda-feira que vem, às 8h50, vocês não entram no plural. Vocês não entram no plural. Vocês entram direto em www.socrative.com. Tá? Printem aí a tela, copiem, certo? Então, no dia da prova, um pouco antes do horário combinado, do início, né? Você vai lá e clica no socrativo.com. Faça login como aluno, no nome da sala você escreve Provas Márcio, tá? E aí, em nome, você escreve seu nome e seu número. E aí você entra lá. Isso aqui é importante, né? Uma alternativa correta por questão, o tempo está correndo, não dá para voltar em questão que você já respondeu, como o Vitor perguntou, né? Devia ter posto isso aqui, mas ainda bem que ele perguntou. E no final da prova aparece o número de acertos que você teve. Você responde as questões. Terminou? Terminei. Vai lá no menu à direita, sair, logout, você sai do ambiente, né? Sai do ambiente da prova e está livre. Fecha o aplicativo, né? As questões são as mesmas para todo mundo? São. Só que tem aquela coisa que eu falei, né? Para um vai uma questão, para outro vai a outra, e as alternativas também estão embaralhadas. E são alternativas, às vezes, longas, né? Para você ficar lendo um para o outro aí, tá? Aí, quando der o meu horário, eu esvazio a sala, né? 8h40, né? Eu esvazio a sala e acabou. Aí eu coloquei algumas observações sobre a prova. No encontro seguinte, nós vamos comentar o gabarito com vocês, tá? Então, no outro encontro, aí nós vamos falar a alternativa certinha, etc. Tá? O valor é 3 pontos, somado com a prova ângulo e as atividades. E aqui são os modos de entrar em contato com o professor, vocês já estão cansados de saber. Esse tutorialzinho também ridículo que eu fiz vai junto com a atividade lá que eu vou mandar, tá bom? Junto com a gravação da aula de hoje lá para o plural, tá? Tudo bem? Sobre a prova, pessoal, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que está passando pela cabeça? Nós ainda vamos discutir isso mais vezes ao longo dessa semana, né? Mas a princípio era isso que eu queria falar. Bem, então vamos para a nossa aula de filosofia. A aula de filosofia hoje é uma aula que vai tratar do assunto, deixa eu fechar aqui a apresentação do Socrative, para não confundir, vai tratar sobre ética, tá? Então, é aquele sistema de novo, né, pessoal? Faz o resumo da página 50 até a página 53. Lembrando que isso vai aparecer lá nas notas. Como essas notas vão ser dadas, se vão ser do primeiro bimestre, do segundo, se vai dar no primeiro e repetir no segundo, eu não sei. Né? Mas a gente tem que ir fazendo a nossa parte. O nosso campo de estudo hoje é a ética, né? Ética que vem do Tupi-Guarani, não, estou brincando, que vem do grego ethos, né? Comportamento, comportamento. Então, hoje é a nossa aula sobre coisas que, teoricamente, você não é obrigado por lei a fazer, né? Ninguém é obrigado a ser ético, a agir de uma forma eticamente correta, né? Tá certo? Você faz porque você segue um determinado conjunto de valores, né? Você tem uma coisa chamada consciência, tá? Então, a ética, ela vai te orientar, né? Como agir no mundo. E é um campo grande da filosofia, tá? Vejam quantas pessoas já falaram sobre isso, né? Por exemplo, o Schopenhauer, né? Que é um cara que escreveu muito sobre a ética, né? Um filósofo alemão do século XIX. Olha aqui, o que ele fala sobre a ética? O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Então, se nós seguirmos os princípios morais que nós temos dentro de nós, todos seremos felizes. Se todos agirem eticamente, a humanidade toda é feliz.
Eu vou recomendar depois para vocês assistirem um filme chamado O Primeiro Mentiroso. O Primeiro Mentiroso é um filme interessante. Imagine uma sociedade em que as pessoas não mentem. Aí um dia um cara chega nessa sociedade, ele acorda nessa sociedade, é um filme meio maluco, né? Ele acorda nessa sociedade e ele é o único cara que mente nessa sociedade. Então ele vai ao banco, por exemplo, e pede R$ 1.000 no caixa. Ele vai até o caixa e pede R$ 1.000. O caixa fala, pois não, o senhor pode passar seu cartão aí? Ah, eu esqueci o cartão, eu posso ir lá em casa depois? Você me dá o dinheiro, depois eu te trago aqui o cartão. Ah, claro. Aí o cara te dá os R$ 1.000, né? O caixa do banco te dá lá os R$ 1.000 que você pediu. Esse filme é legal. Ah, você já assistiu? Que bom. É O Primeiro Mentiroso. É, até quando ele quer transar com alguma moça, né? Que ele vê na rua, assim, uma mulher bonita, né? Ele fala, eu vou morrer, eu preciso, eu tenho uma doença incurável, se eu não transar agora, eu vou morrer. Aí a moça vai lá e transa com ele, então vamos, eu não vou deixar você morrer. E assim ele vai. Quer dizer, numa sociedade totalmente ética, ele é um cara o único que não age eticamente. Tá? Bom, aqui tem um cara, um outro, depois a gente volta aqui no Mário Covas, tá? Ó, Immanuel Kant. Immanuel Kant. O Immanuel Kant tem uma categoria para estudar ética que ele chama de o imperativo categórico. Você tem que fazer o bem porque é o bem. Ponto. Acabou. Você tem que agir eticamente porque é eticamente correto. Ó, a moral, agora ele vai falar sobre a moral, ó. A moral não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como nós devemos nos tornar dignos da felicidade. Então você deve agir moralmente, para ser digno de todas as coisas que você recebe, que você tem, para ser digno também da ação moral correta das outras pessoas. Olha que bacana, né? Então, você tem que fazer o bem pelo bem, certo? Quem não tem moral não tem direitos. Filósofo romano Sêneca, né? Então lá antes de Cristo, no século XVIII, no século XIX e até no século XX, né? O político Mário Covas, avô do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que superou um câncer e agora está com Covid-19, é o super-homem, né? No Brasil, quem tem ética parece anormal, né? O Brasil entra para a história da humanidade como o país do jeitinho, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson, né? Que o pessoal falava que no Brasil, se você vê uma chance de levar vantagem sobre o outro, você leva, você não age eticamente. Bom, na filosofia, ética é isto aqui, ó. Vamos lá. Ética é este negócio aqui. Primeiro, o conceito, né? Ciência prática e normativa. Ó, então ela tem regras, o que é ético, o que não é ético. E ela estuda a moral. Então, a ética ela é meio que universal, né? A gente sabe o que é eticamente correto e tal. Mas a moral varia. O que é moralmente aceitável numa época não é aceitável em outra época. O que é moralmente aceitável num certo local não é aceitável em outro local, né? As coisas variam de tempo a tempo. Até a linguagem muda, né? Até a linguagem muda, quer dizer, antigamente, meu irmão, por exemplo, ele teve paralisia infantil, né? E minha mãe dizia que ele nasceu com defeito. É como se fosse uma máquina. Isso era visto de uma forma normal. Ela amava o filho dela profundamente, mas ela dizia isso, né? Então, a ética, tá? Determina o que é bom. E a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Porque a gente deve agir bem. Agir eticamente é agir bem, é agir de uma forma moralmente correta. É a teoria do comportamento moral, tá? Agir eticamente é agir de acordo com a moral instituída. Então, o que a minha sociedade admite como moralmente correto?
O que a minha sociedade admite como moralmente incorreto, tá? E é claro, isso também vai evoluindo, né? Os conceitos morais, éticos, também vão evoluindo. Já a moral, presta atenção nisso, hein? Isso aqui é importante. Ela é socialmente construída. Tem um livro do Nietzsche, muito importante, que se chama Genealogia da Moral. Genealogia da moral, quer dizer, como que a moral foi criada, né? Quais são os antecedentes da moral, né? Essa nossa moral cristã, tá? Ele chama de moral judaico-cristã. O Nietzsche, nesse livro Genealogia da Moral, diz que essa moral que nós vivemos é uma moral de ovelhas, uma moral de pessoas fracas, para que o fraco mande no forte, para que o lobo tenha vergonha de ser lobo, para que o leão tenha vergonha de ser leão, e para que o carneiro domine o leão, né? Então, é uma moral de fracos, né? Agora, para outros não, a moral cristã é a moral correta, é a moral da piedade, do amor, da verdade, tá? Bem, então é um conjunto de costumes, crenças, valores, normas de uma pessoa, então ela pode ser individual ou pode ser coletiva, tá? E serve para a sua vida, ó, né? Orienta o bem, o mal, o certo ou errado, né? Olha aí. Então o que eu estou fazendo é moralmente correto, tá? É eticamente correto. Então a ética, que é uma disciplina filosófica, estuda a moral, tá? Qualquer coisa vocês me interrompem, hein? E aí? Os valores. Então, ética, moral e valores, né? Os valores, aqui, ó, os valores são, presta atenção nisso, características morais que todas as pessoas possuem. Quais são os meus valores? Eu acho que um valor fundamental é ser individualista, ser competitivo, chegar primeiro sempre. Esse é um valor que alguém pode considerar como correto. Outro acha, não, todo mundo progredir junto. Um valor, sociedade igualitária, respeito à diversidade, enfim. Esses valores geralmente são ensinados pela família, né? Pelos grupos primários de socialização, né? Família, escola, enfim. Quais são os valores, né, que eu tenho? Olha, numa prova de matemática eu não sei absolutamente nada. Eu sei que eu vou tirar zero, né? Entre os meus valores está não morrer de apanhar do meu pai. Então eu vou colar. Pronto. Certo? Olha lá, né? Vou preservar minha vida, né? Então, quais são os valores que me guiam, né? A solidariedade, o respeito, enfim, quais são os valores que compõem a minha moral, né? Quais são os valores que compõem a minha moral, tá bom? Então, olha valores aqui, ó. Respeito, tá? Então, não é porque a pessoa é do jeito A ou do jeito B que eu não vou respeitá-la. Solidariedade, honestidade, humildade, piedade, coragem, valores positivos que eu coloquei, né, pessoal? Valores positivos. Eu poderia colocar individualismo, egoísmo, né? Desonestidade, arrogância, covardia. O que é contrário de piedade? Não sei. Crueldade, tá? Então, poderia colocar valores negativos, né? O Augusto Conte nos dizia o seguinte: a moral ordena, é um conjunto de regras que diz você deve fazer assim, faça assim. Se você agir contra a moral, o grupo ou a lei vão cair em cima de você, né? Alguém vai te reprimir se você agir de uma forma moralmente incorreta e for pego fazendo. A ética te aconselha, né? Dizem assim que a ética é o que nós fazemos quando não estamos sendo filmados, né? Ética é o que nós fazemos quando não estamos sendo filmados. Porque quando você tem uma plaquinha com aquele sorrisinho amarelo, sorria, você está sendo filmado, você muda o seu comportamento, tá? Você está fazendo alguma coisa errada ou está pensando em fazer alguma coisa errada, você desiste, certo? Bom, a moral responde: o que devo fazer?
né? O que devo fazer? Tá? Em cada situação. Já a ética diz como devo viver. Olha que legal. Quais são os valores que vão me guiar eticamente, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que seja prejudicial naquele instante para mim, eu posso querer viver eticamente, tá bom? Aí, quando você tem, desculpa, quando você tem essa situação aqui, ó, a virtude, que é o conjunto de boas qualidades, associado a um comportamento moral, você tem a justiça, né? Não há justiça quando desculpa, não há injustiça quando a virtude encontra a moral, né? Quando boas qualidades se tornam regra, você passa a ter a justiça, né? A virtude dá a cada um o que por direito lhe pertence, hein? Praticando então a equidade, tá? Distribuindo por igual aquilo que cada um merece. Essa é a justiça, tá certo? Agora, outra coisa bacana. Ó, então, virtude mais moral, justiça. Virtude mais ética, generosidade, né? Então, você tem, por exemplo, um certo conjunto de valores que diz assim: se eu posso ajudar o meu semelhante, mesmo me prejudicando, vamos dizer, né? Eu vou ajudar meu semelhante. Eu prefiro ajudar o meu semelhante do que ver o meu semelhante se ferrar. Ao invés de, sei lá, eu tenho. Vamos fazer uma coisa idiota aqui. Eu tenho 2 pãezinhos, né? Ao invés de comer os dois, eu como um e dou o outro para aquele cara que não tem nenhum. Ou dou os dois para ele. Porque eu sei que ele não vai conseguir comprar pão depois e eu vou. Então, isso é generosidade. Ser generoso. Dar além do que seria justo. Dar mais do que seria justo. É o bom pensamento associado à ética, né? Tá? Então, a virtude, ó, virtude, questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade dá ao outro mais do que ele tem direito, mais do que seria justo, mais do que seria moralmente correto, né? Tá? Olha lá. Se fosse pela justiça, ele não teria tanto direito, mas eu prefiro dar a ele mais do que ele tem direito. Bem, aqui alguns conceitinhos filosóficos, né? O conceito de aqui, ó, amoralidade, quer dizer, não ter moral, tá? Quer dizer, o psicopata, né? Ele é um ser amoral, né? Ele não tem ideia do que ele está fazendo. O psicopata. Ele vai lá, mata, esfaqueia como se ele estivesse furando um saco de batata, ele não liga. Tá? Você não tem consciência da moral. Um bebê também, uma criança, né? Antes dela ter a moralidade, a ética, os valores desenvolvidos, passados para ela, a criança é um ser amoral também. Ela rouba o brinquedo do outro, ela morde o outro, ela judia do outro, enfim, ela não tem muita peninha, não. Imoral, ao contrário, é aquele cara que sabe que está fazendo errado. Ele vai lá, mata e sabe que fez coisa errada. O psicopata não sabe, né? Tanto é que ele vai parar depois de análises clínicas e psiquiátricas e psicológicas forenses aí, ele vai para um hospital. Né? E o imoral, aquele que sabe que matou, que tem consciência do que fez, a Suzane von Richthofen, ela vai para a cadeia. Tá? Então ele sabe o que é erro. Aí lá na cadeia, ou enfim, né, a punição que vier, se vier, ele pode até se arrepender depois. O amoral não se arrepende, porque ele não sabe que fez coisa errada. Como você vai se arrepender de alguma coisa que você não sabe que fez? E o imoral é aquele cara que sabe que fez errado, ele pode se arrepender ou não. Tá? Diretamente na filosofia, a questão da ética, tem um livro inteiro, por exemplo, de Aristóteles, né, chamado A Ética a Nicômaco, que o Aristóteles escreve para o pai dele, né, Nicômaco, que era médico do imperador da Macedônia, Filipe, pai de Alexandre o Grande. Bom, isso não tem nada a ver, né? Enfim, o Sócrates nos diz o seguinte, ó, Sócrates, tá? Ser ético
é fazer o bem. Tá? Ó. Então, ser ético é fazer o bem, sabendo que existe o mal. Né? Então, praticar o bem é praticar a virtude, é agir eticamente bem. Já em Platão, nós temos a primeira aplicação prática da questão ética, que é na política, né? No seu livro A República, ele fala sobre um sistema chamado sofocracia, né? Que é o governo dos filósofos, o governo dos sábios, em que os governantes deverão agir eticamente bem, com justiça e, se possível, com generosidade. Tá? Leibniz, que já é um filósofo do pré-iluminismo alemão, né? Ó, Leibniz, tá? Nos dá 3 preceitos morais básicos. Então, 3 formas de agir. Lembra? A moral determina a ação. Primeiro, o que eu faço prejudica alguém? Não. Então, beleza. Segundo, cada um deve ter aquilo que lhe é devido. Isso aqui tem que parar para pensar. Para o bem ou para o mal, né? Então, se eu sacaneei alguém, o que me é devido? Um castigo. Tá? Então, eu tenho que receber aquilo que eu mereço. E o terceiro, viver honestamente. Esses 3 elementos aqui, para Leibniz, fazem com que você possa ter uma vida melhor. Né? Então, são 3 princípios morais gerais que interferem na sua vida e que podem ser analisados a partir dos princípios éticos. Né? Então, a ética, ó, orienta também o ordenamento jurídico. É claro, né, pessoal? Então, dentro daquele sistema de justiça, uma pessoa que roubou um pão para comer não pode receber a mesma pena do que uma pessoa que matou alguém. Né? Então, a pena tem que ser proporcional à infração. Tá? Isso é justiça. E, às vezes, dependendo do caso, a justiça pode ser até, a lei pode ser até generosa. Então, se eu roubei para comer, eu não posso ser punido. Né? Se eu roubei para comer, eu não posso ser punido, certo? A lei vai ser mais condescendente comigo. A lei será generosa, tá bom? Então, olha aqui, ó. A política e o ordenamento jurídico também devem ser, né, ou deveriam ser levados pela ética. Por exemplo, alguém que se elege falando em kit gay, mamadeira de piroca, o Brasil vai virar vuvuzela, nós vamos viver numa dentadura, né? Quer dizer, uma pessoa se elege com base em fake news, né? Uma pessoa que governa com base em fake news, levando o medo para as instituições, essa pessoa não está agindo de uma forma eticamente correta. Tá bom? Bem, algumas sentenças éticas aqui, ó, elas são sempre cheias de adjetivos, né? Ó, sentenças éticas, ó, elas são sempre cheias de adjetivos. Olha, João é uma boa pessoa. Olha, João é uma boa pessoa. Né? Quando passa mal, vomita. João é uma boa pessoa. Tá? Mas é uma sentença. Eu estou colocando João numa posição de quem age eticamente bem. Aqui, ó. As pessoas não devem roubar. Né? Então, outro juízo de valor aqui. Mas não devem roubar nunca? Ou não devem roubar em determinadas condições? Né? Então, já temos um questionamento ético aqui, né? A honestidade é uma virtude, a honestidade é uma qualidade. Isso aqui é fato, né? Não tem como discutir, tá? Bem, uma frase não ética, ó, atenção para as questões aí da lógica aristotélica, né? Então, uma frase não ética precisa ser uma sentença que não serve para uma avaliação moral. Então, eu não ponho adjetivos, ou melhor, eu não coloco juízos de valor naquilo que a pessoa está dizendo, né? Leonardo é uma pessoa alta. É um adjetivo? É. Só que não é subjetivo. Aqui nessa daqui, ó, João é uma boa pessoa. Mas é uma boa pessoa para quem?
né? Para os filhos dele. Sei lá, os filhos do maníaco do parque podem achar ele maravilhoso, tá? Mas vai perguntar para outras pessoas, certo? Aqui não, né? Eu simplesmente não estou fazendo um juízo de valor, né? As pessoas se deslocam nas ruas. É uma observação também que não vem carregada de juízo de valor. João é o chefe, né? Ele tem um cargo, ele tem um posto, certo? Então, são sentenças não éticas, embora adjetivadas, né? Algumas delas, elas não são necessariamente eivadas aí de valor, tá bom? Então, essa aqui é a aulinha número 11. Se vocês puderem, assistam esse filme, O Primeiro Mentiroso. Ele fala muito sobre ética. Outro filme que vocês podem assistir que fala sobre isso, A Lista de Schindler. Esse é mais famoso, né? Sobre Oscar Schindler, o cara que salvou um monte de judeus. Olha que interessante. Salvou um monte de judeus durante a Segunda Guerra Mundial e ele trabalhava para os nazistas. Ele ia enganando os nazistas e tal, e não sei o quê, e conseguiu salvar um monte de judeu. A Lista de Schindler também é um filme interessante. Né? Dá sono, claro, dá sono. Né? É porque o cinema, os filmes, principalmente esses filmes mais sérios, né, eles acabam deixando a gente meio mesmerizado, assim. Ó, outro filme, esse aqui eu não posso esquecer. Atenção, pessoal, presta atenção. Assistam o filme O Jovem Karl Marx. Tem lá no YouTube. Por quê? Porque vocês ouvem falar de Karl Marx, Karl Marx, Karl Marx. E aí, esse filme mostra o início da carreira do Marx. Né? O Jovem Karl Marx. Tá? Eu vou colocar depois, junto com a gravação dessa aula, o link para vocês assistirem lá no YouTube, né? Para vocês clicarem e assistirem o Jovem Karl Marx, porque vocês ouvem falar desse Karl Marx, tem a segunda parte da aula 10, a segunda parte da aula 10 fala sobre Karl Marx, né? Então seria bom vocês assistirem o Jovem Karl Marx. Vocês estão aí em casa, né? Não custa nada, né? Bem, de filosofia, gente, alguma dúvida que eu gostaria de que eu pudesse responder? Tudo bem? Bom, aí tem uma aulinha na sequência de sociologia. Olha que legal, é nossa última aula de sociologia neste semestre. É a aula número 12 de sociologia. Brasil. Da cultura popular ao pop. Esta aula ainda cai na prova da semana que vem, né? Dia 22 às 8h50. Então, né? Aulas 9, 10, 11 e 12 caem na prova da semana que vem. Essa que vem, então. Ó, é uma aulinha curta para vocês fazerem o resumo da página 46 a 48. Tá? A análise que ele faz é coisas que talvez vocês já tenham até, né, a gente já tenha até visto em outras aulas, mas vamos lá. Primeiro, a diferença que se dá ao termo erudito, né? Erudito em latim, né? Aquele que teve instrução, aquele que teve oportunidade de se educar. É o caso de vocês, né? Vocês estão tendo aulas, vocês viajam, vocês têm acesso à internet, vocês têm livro em casa, tá? Então vocês são pessoas eruditas, né? Vocês têm erudição. No entanto, no sentido latino do termo. No entanto, nos dias de hoje, o termo erudito se refere àquilo que a elite gosta, né? E que acaba virando valor cultural fundamental para todas as classes. Assim, se eu viajo, assim, se eu acesso bons programas, bons livros, se eu frequento boas escolas, né? Eu acabo sendo chamado de erudito. Então, eu tenho condições de habitar também o mesmo Olimpo em que as elites habitam. Tá? Associado, então, à ascensão social, à cultura da elite. Eu quero ser elite, eu tenho que ter a mesma cultura que ela valoriza.
E com isso, por outro lado, eu vou desprezar a cultura popular. É um tremendo erro, né? E outra coisa, eu vou confundir cultura popular com cultura de massa. Cuidado. Cultura popular, nós já vimos aí anteriormente, né? Cultura popular, ela se opõe à cultura da elite. Só que ela se opõe, às vezes, sem saber que está se opondo. A cultura popular se opõe à cultura da elite sem saber. Ela é transmitida oralmente, ela é não sistematizada, ela não faz parte do ambiente acadêmico, a não ser que ela seja levada para lá pela elite, para legitimar essa cultura popular, e ela alcança muitas pessoas. Ela tem um alcance social muito maior, além do espectro, do leque dela ser maior. Ela pode ser, ó, desde uma negação do saber, olha aqui, ó, então, desde uma negação do saber, quer dizer, a cultura popular tida como ignorante, né? Ou como resistência, a cultura de raiz. Então eu mantenho as minhas raízes, tá? Culturais, para resistir à onda que vem, né? Da cultura elitista, da cultura de massa. Eu tento me manter ali. Só que quando eu faço isso, eu fico congelado na cultura popular. Eu não permito que essa mesma cultura popular se reinvente, evolua. Eu tenho que ficar ali paradinho, tá? Bem, e finalmente, a cultura de massa, ó, então cultura popular e cultura de massa. Eu pego algum elemento da cultura popular, dessa cultura criada pelo povo, né? E levo para virar mercadoria. Aí, ó, tá? Então eu pego, por exemplo, eu dou muito esse exemplo, né, que é o que me ocorre mais. Eu pego, por exemplo, o pessoal das comunidades, né? Lá de cima, lá do Rio de Janeiro, né? Eu pego MC não sei o que, MC não sei o que lá, né? Enfim, pego esses caras, dou uma polida neles e levo para serem apreciados pela cultura de massa. Né? Nego do Borel, não sei os nomes, Anitta, né? Então eu faço plástica na Anitta, deixo ela com o cabelo liso, aquela coisa toda, para ela se enquadrar num determinado modelo e vender aquilo ali, que era a cultura popular, para a massa, né? Transformando ela, então, transformando-a em mercadoria, tá? Para garantir aí o consumo em larga escala como objeto cultural. Assim com a moda, assim com a música, assim com o esporte, assim com determinadas práticas sociais, sei lá, churrasco na laje, biquíni de fita isolante, sei lá, né? Olha aí. Então, essa cultura popular, ela encontra sua manifestação, como eu falei agora há pouco, na famosa cultura raiz, né? Bumba meu boi, samba, todas essas manifestações que têm a ver com a alma de um determinado povo, que compõe as lições dadas pelo povo, o folclore, ó, a memória cultural remota de um povo. Essa memória cultural que tem que ser preservada, né? E que às vezes acaba sendo modificada. Nós pegamos, por exemplo, o folclore americano do Halloween, graças às escolas de inglês, e começamos a ver esse folclore americano, né, no dia das bruxas, né, que antecede o dia de Todos os Santos, tá? Acho que é o último dia de outubro, se não me falha a memória. Né? Então, quem trouxe isso foram as escolas de inglês. O que a cultura de raiz aqui do Brasil fez em alguns casos? Pegou os objetos culturais do nosso folclore, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o boitatá, o curupira, e colocou na festa de Halloween. Né? Então, a festa de Halloween com valores folclóricos brasileiros. Tá? É o nosso inconsciente coletivo atuando. Ó. O nosso folclore é o nosso inconsciente coletivo, que tem dificuldade, né, pessoal, em reagir e em se manter vivo, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que o descarte dos valores culturais é muito rápido, né? O que era legal deixa de ser, assim, do dia para a noite. Isso se aplica a tudo, né? Por exemplo, pessoas pré-millennials
Eu, por exemplo, sou bem pré-millennial, né? Nós gostamos do Facebook. Vocês, por exemplo, que são aí millennials ou pós-millennials, né? Nascidos depois de 2000, 2001, já não gostam tanto do Facebook. Vocês gostam mais de outras redes sociais, né? Vocês gostam, sei lá, bastante de Instagram, tal, né? Então, depende, né? Nós vamos descartando, né? O Orkut, uma rede social que teve aí uns anos atrás, desidratou até morrer, né? Agora, como manter vivo o folclore é a grande questão. Uma das formas de manter vivo o folclore é fazendo dele um espetáculo para turista. Tá? Então você pega, por exemplo, o carnaval, né? O futebol, tá? E transforma isso aí em, olha aí, transforma esse elemento da cultura popular em ideologia do Estado. Né? Getúlio Vargas, por exemplo, pegou a feijoada. A feijoada, que era um prato, alguns dizem que é originado de Portugal, mas que sofreu adaptações aqui no Brasil, e transformou em prato nacional. Ele pega, por exemplo, o branco do arroz e o preto do feijão. É a nossa mistura, né, racial, tá? O branco europeu e o negro africano. E pega a laranja, que acompanha a feijoada, né? Laranja é laranja, acompanha a feijoada, amarelo com o verde da couve, o verde e amarelo das cores do Brasil, das matas e do ouro do Brasil. Então, ele faz um arranjo ideológico desse prato para ele passar a representar o Brasil. O futebol que nós adotamos lá da Roma antiga, né? O Carnevale, tá? Nós damos uma organizada nele, né? No futebol. Então tem a torcida organizada, tem toda uma mídia agora em volta do jogador, tá? O jogador tem media training, assessor de imprensa, né? Os jogadores vivem naquela bolha, tá? O carnaval, olha lá, o carnaval com seus desfiles e tal, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A capoeira, né, que chegou a ser crime no Brasil e agora ela foi, inclusive, sei lá, adotada pelo MMA, UFC, né, como uma parte aí das artes marciais mistas, né? E tem aí a capoeira raiz, que faz a troca do cordão, do mesmo jeito que o judô faz a troca da faixa, né, o karatê e tal, na capoeira você tem a troca do cordão, né? E tem aquela cerimônia e tal. Bem, então, você pega a tradição e transforma ela num estereótipo, quer dizer, num modelo que não pode ser modificado. Né? Você tira alguns aspectos dessa tradição, né, que são, por exemplo, mais subversivos, tá? E transforma num modelo que não poderá ser modificado. E aí, aquilo que era tradição vira mercadoria. Academia de capoeira, escola de samba, escolinha de futebol, né, a verdadeira feijoada, feijoada magra, feijoada light, feijoada gorda, feijoada do Araque, enfim, tá? E daí? E daí você acaba impedindo essa cultura popular de se reinventar. Você coloca ela numa camisa de força para que ela possa ser vendida e impede essa cultura de se modificar, tá? Para que ela possa ser consumida, não só pelo brasileiro, né, mas também em outros países aí, né? É o soft power brasileiro, né? Então você exporta música brasileira, você exporta jogador de futebol brasileiro, e assim por diante. Eu coloquei aqui um exemplo interessante a respeito do que eu acho interessante a respeito do carnaval. O carnaval, pessoal, vamos refletir sobre ele. Na sua origem, o carnaval era uma festa para zoar, sabe? Para bagunçar mesmo, para encerrar a fronteira de classe, para que o rico ficar junto com o pobre, né? Para que o homem se vista de mulher, a mulher se vista de homem, tá? Para que o cara seja artista e espectador ao mesmo tempo. Então, você vai lá no bloquinho hoje em dia, e eu comemoro o bloquinho, eu saúdo o bloquinho, eu saúdo o bloco das Mocréias, né? Em que as pessoas vão lá e você é espectador, que você está vendo o outro, e é artista ao mesmo tempo, porque o outro tá te vendo. Beleza. Isso aqui, na origem do carnaval. Só que a partir de um certo momento,
nós passamos a normatizar o carnaval. Aí, nós passamos a ter as escolas de samba. Então, ó, você quer aprender samba, você tem que ir para a escola, tá? Né? Você tem que sambar, nossa, a mulata tipo exportação. O termo mulata já remete a mula, né? Cuidado, tá? Então, a morena cor de jambo brasileira, a mulata tipo exportação, como se ela fosse, a mulher fosse uma mercadoria para ser consumida. A objetificação da mulher, cuidado. Bem, o desfile passa a ser transmitido em horários pela TV, TV aberta, né? Então, você quer assistir escola de samba, tem que ser lá na TV. Para passar na TV, tem um lugar específico para ter, que é a Avenida, sei lá, Marquês de Sapucaí, o Sambódromo aqui do Anhembi, né? Você organiza as escolas de samba em alas. Então, a ala das baianas, a ala das passistas, né? Que tem um certo ritmo de evolução. Você não pode ter uma ala que sai correndo, outra que fica parada. É uma organização militar. É um desfile meio que em moldes militares, o desfile de carnaval. Tá? E outra, você tem que determinar um vencedor. E a própria apuração vira um espetáculo a mais no dia seguinte, né? Na quarta-feira de cinzas, a apuração das escolas de samba. Ah, professor, mas e os trios elétricos? E a micareta, professor? Gente, se você não tiver pago pelo abadá, em suaves prestações a perder de vista, né? Se você não tiver lá na CVC, ido lá comprar o seu pacote, tá? Você não participa do desfile dentro lá do trio elétrico. Você é um pipoca, tá? E se você tentar atravessar a corda, os cordeiros, que de cordeiros só tem o nome e a função, segurar a corda, né? Porque eles são pessoas fortes, né? Inclusive violentas, elas te impedem de entrar lá, né, naquele círculo. Então, aquela alegria ali do pessoal do Abadá, né, é paga e bem paga, tá? E se você não quiser, você vai na pipoca, você vai por fora, tá? Sem a proteção, sem a bebida de graça não, incluída no preço, etc. Tá? E quem está, tanto no carnaval quanto no trio elétrico, ó, começou em cima de um caminhão com 3 caras lá, Armandinho, Dodô e Osmar, lá em Salvador, em cima de um caminhão com guitarra elétrica, você acaba não participando. E você, como espectador, ainda assiste, você paga, você vai no camarote. Né? Por isso que eu acho que o bloquinho, né, que ressurgiu aí, o bloco de carnaval, é uma grande reinvenção da cultura popular. É a cultura popular se reinventando. Tá? Agora, e aí você tem que pagar ainda, né, para poder ficar lá na arquibancada vendo as pessoas passar na sua frente. Bem, essa é a aula número 12. Tá? Essa é a aula número 12 de Sociologia, né? Certo? Essa é a aula número 12 de Sociologia. Bem, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguma pergunta, pessoal, sobre tudo que foi visto até o momento? Tranquilo? Acabou a apostila, né? Acabou. Agora, no segundo semestre, nós recebemos uma outra. Só que é uma apostila horrorosa. Porque a do segundo semestre, ela traz textos dos caras que nós estudamos até agora. Então, são eles escrevendo lá no século XIX, na luz do lampião, né? E nós vamos ter que estudar esses textos de época, né? Daquela época lá, que os caras escreveram. Você imagine quando chegar de filosofia do segundo semestre, com textos de Platão, de Sócrates, vai ser horroroso, vocês vão detestar. Né? Então, o segundo semestre é com os autores dos textos falando, né? Vai ser muito louco. Bem, hoje nós temos um outro encontro, daqui a pouquinho, né? Às 10 e... Que hora que é, pessoal? 10h50? Que hora que é o nosso próximo encontro? Eu anotei aqui em algum lugar. Espera aí. Nós temos mais um encontro hoje, quer ver? Ó? Hoje o nosso... Tá marcado lá. Isso. Então, 10h50 nós temos um encontro sobre hidrografia e as bacias brasileiras. Tá? Então,
Às 10h50 a gente se vê de novo, tá bom? Daqui a pouquinho. Beleza? Um abraço. Até daqui a pouco.